Aqui nessa aula a gente vai fazer a resolução comentada de uma questão do Enem 2017, tá? Sobre radioatividade, datação com carbono 14. Só que antes eu queria a sua atenção para mostrar que todas as resoluções de questão, tanto de universidades federais ou estaduais, quanto questões do Enem, que é o nosso foco, são complementadas por gráficos, fotos, figuras, curiosidades, textos. Esse complemento, esse apoio, ele vai dar base, vai dar fundamento para você poder acompanhar cada detalhe da nossa explicação e facilitar também a tua aprendizagem, acelerando o teu raciocínio. Então a gente quer colocar para vocês que tanto em resolução de questões, e todas as nossas questões têm resolução comentada, complementada por isso, com apoio. Assim como as aulas teóricas, a mesma coisa. Todas são complementadas por infográficos, curiosidades, textos, fotos. Estou colocando isso porque é uma aula diferente. É uma aula que você não vai encontrar por aí. O cara vem, resolve a questão e ponto. Aqui a gente explica, aqui a gente quer que você participe. Tranquilo? Esse é o objetivo da equipe Rolando Química. Voltando à questão, o enunciado diz: a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta minuto grama após a morte. A quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Continua enunciado. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Cuidado, aqui é minuto, aqui é hora. Vem a pergunta, a idade do fóssil em anos é, e aí vem as alternativas. Bem, antes de entrar no nosso apoio, é importante saber que o carbono ele se apresenta na natureza de 3 formas isotópicas distintas: carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono 12 é o que tem o maior percentual, 99%. Já o carbono 13, 0,999%. E o carbono 14 fica com o resto, 0,001%. É muito raro. E a grande pergunta é: como é que esse carbono 14 vem parar no ser vivo, na atmosfera da Terra? E aí sim eu começo a nossa viagem. Todos os dias, raios cósmicos entram na atmosfera terrestre em grandes quantidades. Não é raro um raio cósmico colidir com outro átomo na atmosfera, criando um nêutron energizado. Esse nêutron colide com um átomo de nitrogênio, que tem um apelido de azoto, e se transforma em carbono 14. Acabou. Então eu dou uma parada aqui para explicar duas coisas. Primeira, o raio cósmico, na sua grande maioria, é formado por partícula próton acelerado. Esse próton colide com o nitrogênio mais facilmente, por quê? Porque na atmosfera você tem 78% de gás de nitrogênio. 20% pertence ao oxigênio e 2% uma mistura gasosa, que corresponde ao resto. Então, só a colisão do nêutron com o nitrogênio que vai produzir o carbono 14. Então, está aqui uma transmutação artificial. E artificial por quê? Porque o nitrogênio não queria reagir. Ele estava lá na dele. Vem um nêutron e se choca com ele, entra no seu núcleo, transformando esse cara no carbono 14 e produzindo ainda uma partícula próton. Para a gente ver se confirmar, né, se essa equação está balanceada, basta somar as massas do reagente, que tem que ser igual à massa do produto, a soma.
Um daqui com 14 daqui dá 15 a massa. 14 daqui com um daqui dá 15 a massa, está equilibrado. As cargas, 0 do neutro com 7 do nitrogênio, tá dando 7, a soma. 6 do carbono com 1 do próton, dando 7, a soma está equilibrada. O carbono criado, o carbono 14, combina-se com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de carbono, e esse carbono é marcado 14, que as plantas absorvem. Como os animais humanos comem plantas, acabam ingerindo o carbono 14. Acabou. É assim que chega na gente, tanto na atmosfera quanto no ser vivo. Aí você diz, pô, mas professor, eu não como vegetal, eu só como carne, eu sou carnívoro. Não tem problema. Você come a carne, mas o boi, a vaca, a cabra, a ovelha, sei lá, coelho, eles comeram vegetal. Então, por tabela, eles têm o carbono 14. Se você come a carne desses animais, por tabela você está ingerindo carbono 14. Legal? E aí vem o grande lance, que explica tudo isso aqui. O carbono 14, dos 3 isótopos que eu falei, o 12, o 13 e o 14, é o único radioativo. Por isso que ele é o cara. Ele sempre está nas mídias, ele sempre aparece em questões de vestibular. Essa é a grande vantagem dele. O carbono 12 é o mais abundante, está no teu lápis, está em tudo que é lugar. Porém, o carbono 13, se eu não falo sobre ele, você nem se liga. Sabe por quê? A utilidade dele é quase nenhuma. Mas esse não, esse é o cara. Através dele a gente tem a datação de fósseis, cuidado, até mais ou menos 40 mil anos. A partir disso você tem que usar um outro elemento para a datação. Por exemplo, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Você já se perguntou como é que é calculado isso? Não? Estuda, vai lá, pesquisa, mas vou dar uma dica através do radioisótopo urânio, que a vida média do urânio, a meia-vida, desculpe, é de 4,5 bilhões de anos. Então, quer dizer, esse cara aqui, sendo radioativo, naturalmente, ele emite uma partícula beta, ele é um radioisótopo emissor beta, e se transforma ou regenera, tá vendo que legal? O nosso amigo azoto, nitrogênio. Tanto que eu falei que esse cara é estável. Então, toda vez que o carbono emitiu uma partícula beta, ele deixa de ser carbono 14 e passa a se transformar no nitrogênio. Aí você pergunta, pô, professor, então vai caindo a quantidade de carbono 14, tanto na atmosfera quanto no ser vivo. Sim, ele vai se transformando. Porém, volto lá em cima, o raio cósmico bate no cara, o nitrogênio energizado atinge o nitrogênio e surge um outro carbono 14. Para cada um que você perde, surge um. E assim sucessivamente, a taxa percentual de carbono 14 na atmosfera ou no ser vivo é a mesma. Daí que surgem os cálculos de datação. Legal, né? Muito show, né? E aí eu começo a ver a questão. Quando o cara fala que o ser vivo apresenta no máximo 15 emissões beta por minuto grama, essa emissão ela é contada, ela é contabilizada através de um aparelho como essa aqui, chamado contador Geiger, que você já viu em filmes, em séries. Lembra? Ele fica instalando. Cada estalo é uma emissão. Só que o cara não precisa contar. É digital. O próprio aparelho te dá quantas emissões por minuto, por hora. Então, a partir disso que você tem a medição. Aí eu venho para cá, preparei para vocês, agora sim, começa, depois de todas as informações, começa a nossa resolução. Se liga que eu botei aqui como amostra 30 gramas, que é o que ele me deu. A medição máxima, que é em vida, é de 15 emissões beta minuto grama. Lembrando que é minuto. A medição do cara lá do fóssil, mortinho, é de 6.750 emissões beta por hora, para 30 gramas. E quando ele fala que quando o cara morre, a quantidade se reduz à metade a cada 5.730 anos, isso aqui corresponde a meia-vida ou período de semidesintegração. Está aqui. E aí o grande lance, em vida, 15 emissões beta por minuto. Mortinho, 6.750 por hora. Eu tenho que transformar minutos em hora. Ou seja, a quantidade. Então é o primeiro passo, transformar a emissão beta por minuto em emissão beta por hora. O cara vivo.
Então, se eu tenho 15 emissões por minuto, em 60 minutos, corresponde a 1 hora, eu tenho X. Então, 15 vezes 60, o que vai dar 900 emissões beta por hora. Vivo, em vida. Eu estou aqui. Só que aqui ainda tem por 1 grama de amostra. Vida, vivo. E ele pega um fragmento de 30 gramas mortinho. Então, eu tenho que equiparar para poder fazer meu cálculo. Então, o segundo passo é calcular a quantidade dessas emissões para 30 gramas. 900 emissões em 1 grama por hora, vezes 30 gramas. Aí ficou mole. Então, em 30 gramas por hora, eu vou ter 27 mil emissões beta, enquanto o cara estiver vivo. Eu, você, uma planta. Tranquilo isso? Aí eu venho aqui que é fundamental. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos, que é a meia-vida. Então, até aqui o cara está vivo. Ele está emitindo 30 gramas do fragmento de uma amostra viva, vai emitir 27 mil radiações beta por hora. Quando ele morre, passados 5.730 anos, lembra que ele não absorve mais. Ele morreu, não vai comer mais carne de boi, nem comer vegetal. Então ele deixou de absorver, então ele só vai perder. É aí que entra o nosso cálculo. Então, passada a primeira meia-vida, isso aqui decai a metade aqui, ó. 27 mil dividido por 2, 3.500. Mais uma meia-vida passada, 5.730 anos, decai mais a metade. Eu paro. Por que eu parei? Porque é a medição do carinha, do fragmento que o cara tem. E aí eu conto, passadas 2 meia-vidas. Como eu tenho 5.730 anos mais 5.730 anos, 11.460 anos. É a idade do fóssil. Pô, gente boa, molinho. Viu como é tranquilo quando a gente entende, quando a gente tem o fundamento necessário para explicar, para ajudar, para apoiar a nossa ideia, nosso desenvolvimento de raciocínio? Isso aqui é romântico, é a parte romântica da resolução. Eu também posso usar direto a fórmula. Agora, cuidado, ó, massa e emissão, no caso, seria a mesma coisa. Massa e emissão, mesma coisa. Só que para usar essa massa, eu botei na mesma cor para isso. Ou essa emissão, eu vou ter que chegar aqui primeiro. Então, para usar fórmula, eu sou obrigado até o segundo passo. No lugar da massa, é só botar emissão, dá no mesmo. Eu vou ter aqui 6.750, aqui 27.000, 2 elevado a n, onde n é o número de meias-vidas. E aí eu passo isso para lá e isso para cá. Fica 2 elevado a n igual a 27.000 sobre 6.750, que vai dar 4. 2 elevado a n igual a 4. Colocando em potência de base 2, 2 elevado a n igual a 2 elevado a 2. n igual a 2, 2 meias-vidas aqui. Basta somar ou multiplicar por 2. Resultado, 11.460 anos. Viram que legal? Viram como é fácil? Todas as nossas aulas, todas as resoluções comentadas, você vai ter essa apresentação. Você vai ter esse complemento. Você vai ter essa ajuda. E você, com isso, vai acompanhar todo o raciocínio. Tranquilo, gente boa? Grande abraço, até a próxima.